Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma vez eu estou aqui, o professor Tiago. Preparei um material excelente sobre a Guerra Fria, capitalismo e socialismo. Mas antes da gente começar, gente, vamos lá, dê o like, é, curta esse vídeo verdadeiramente, se inscreva no canal, que isso incentiva mais nós professores a criar mais material para vocês, tá certo? Muito obrigado. Então vamos dar continuidade, né? Hoje a gente vai estudar, como eu já disse, a Guerra Fria e o capitalismo e o socialismo. A gente já estudou nesse período como foi a Guerra Fria, esse conflito entre os dois blocos, socialista e capitalista, esse conflito, né, que era entre os Estados Unidos e a União Soviética. Hoje a gente vai estudar a China Vermelha e a Revolução Cubana. Como foi que verdadeiramente a China e Cuba se tornaram um país socialista. E aí a gente vai compreender todo o processo. Por que a China está organizada dessa forma hoje? Por que Cuba está vivendo essa situação social hoje? Até nesse século que nós vivemos, que inclusive nós nos telejornais falam muitas vezes sobre a China, sobre Cuba. Então nós vamos entender isso hoje, a partir de hoje. Então assista esse vídeo até o final, viu, galera? Valeu! Vamos continuar, né? Os comunistas, gente, na China, né, vão conseguir o poder em 1949, né, após uma guerra civil verdadeiramente que vai durar nada menos do que 22 anos. E essa guerra civil é contra as forças do então presidente, né, Chiang Kai-shek, né, que foi presidente nesse período. Então, a sociedade, como a gente inclusive vocês podem ver aí nessa imagem, a ascensão do comunismo na China. E aí esse vai ser verdadeiramente um processo que vai acontecer em outras regiões do mundo, cujo o comunismo, o socialismo vai ascender, vai conquistar verdadeiramente o prestígio, inclusive social. Chiang Kai-shek, depois que foi derrotado verdadeiramente pelo Exército Vermelho, a gente pode dizer o Exército Comunista, ele vai fugir para a ilha de Taiwan, a chamada Ilha Formosa. E lá ele vai verdadeiramente estabelecer um governo paralelo, que vai verdadeiramente ser apoiado pelo governo norte-americano. E aí o que é que vai acontecer? No dia 1º de outubro de 1949, Mao Tse-tung ele vai proclamar a República Popular da China, né? Ele vai fazer um discurso que aí a gente vai observar que a China, nesse momento, vai se transformar numa China comunista, a partir de Mao Tse-tung. Mas vai acontecer, gente, que quando o Partido Comunista Chinês, chamado de PCC, né, ele vai assumir o poder na China, ele vai encontrar um país com uma crise gigantesca. E aí a gente vai observar apenas 0,6% dos trabalhadores chineses trabalhavam na indústria. Se a gente for observar, bem diferente da sociedade chinesa hoje, né, que ela é uma sociedade industrializada, tem uma indústria gigantesca e produtos verdadeiramente diversos. E ainda, gente, o comércio da China era basicamente um varejo que vivia apenas na zona rural. E aí ainda vai passar por uma crise, se a gente for observar, de escassez de alimento, que o alimento produzido pela China não era o suficiente para a população, não era o suficiente para
toda a população, que naquela época eram 580 milhões de habitantes. E é o que é que vai acontecer? A fome estava instalada em todo o país, verdadeiramente. E aí o que é que acontece? O Partido Comunista Chinês, ele tinha que ter um pulso muito forte para mudar aquelas condições que a China vivia nesse período, que eram verdadeiramente uma crise gigantesca. Aí o que é que vai acontecer? A China vai fazer um acordo de amizade em 1950 com a União Soviética, né? E aí o que é que vai acontecer? Através desse tratado, esse acordo de amizade, é que o país ele vai mudar radicalmente, né? Vai fazer verdadeiramente transformações na estrutura social e na economia de todo o país, que eles vão fazer transformar, na verdade, a economia do país, a sociedade, e eles têm como objetivo fazer a mesma coisa que aconteceu na União Soviética. E aí a gente vai observar que eles vão usar como modelo do socialismo o modelo soviético. E aí o que é que vai acontecer, gente? A União Soviética, através desse acordo de amizade entre a China e a própria União Soviética, a União Soviética vai enviar mais de 10 mil técnicos soviéticos, né, para auxiliar na recuperação econômica da China. E aí o governo ele vai fazer algumas modificações muito parecidas, inclusive com modificações feitas na União Soviética. Primeiro, eles vão acabar com os latifúndios, né? Ele não existe mais o latifúndio, não existe mais terras privadas. E aí, a partir desse momento, todas as terras, eles vão fazer, na verdade, uma reforma agrária. Mas não que ele vai transformar as terras chinesas em terras coletivas, onde as pessoas podem trabalhar. E ainda, ele vai fazer o processo de estatização. O que é esse processo de estatização? Ele vai transformar todas as empresas que existem na China, a partir daquele momento, eram do Estado. E aí ele vai fazer algumas outras coisas ainda, né? Vai ser proibido a bigamia. Bigamia significa, né, que naquele momento a pessoa poderia ter, por exemplo, 2 mulheres, ele poderia ser casada. Foi proibido. Nesse momento, na China Vermelha, vai ser permitido o divórcio. E aí vai acontecer algo interessantíssimo, gente. As mulheres na China comunista, na China socialista, vai ter os mesmos direitos que os homens. E aí, como a China, a gente vai observar como um país, como uma ditadura, ele vai começar a perseguir principalmente as pessoas que se manifestavam contra esse regime socialista comunista, se a gente for observar. Então ele vai perseguir seus opositores políticos. E aí, gente, inspirados pela União Soviética, o que a União Soviética realizou, porque a União Soviética era o exemplo do primeiro país socialista verdadeiramente a ter um período gigantesco de um governo socialista, é que, inspirado pela experiência soviética que estava ganhando força verdadeiramente no mundo, é que a China vai fazer o seu primeiro plano quinquenal. Por que, professor? O que é esse plano quinquenal? O plano quinquenal é transformar verdadeiramente a China numa nação industrializada. E aí a gente vai observar que eles tinham metas para se estabelecer. E aí o que é que acontece? Eles começam a produzir, a triplicar a produção do aço, que o aço é um incentivo verdadeiramente para a indústria.
o carvão mineral e a eletricidade do país vão duplicar, e aí, gente, vai ter um crescimento gigantesco nesse período. E a China, ela vai crescer 18% ao ano, se a gente for observar. Então a economia aí está em frente, a economia está girando, a gente está observando que o país está crescendo. Se o país está crescendo, significa que ele está economicamente verdadeiramente bom. Mas a gente vai observar que isso vai fazer com que a China ela tenha outros sonhos. E aí a gente vai observar o que vai acontecer. A gente vai observar, gente, que quando o governo chinês socialista, que o Partido Comunista Chinês conseguiu assumir o poder, ele fez uma reforma agrária. Ele fez com que as terras fossem coletivas. E aí, nesse período, gente, é que vão ser criadas as cooperativas agrícolas, que vão passar, gente, a ter uma produção agrícola de 90%. Olha aí, ó. E aí, nesse período, já também a gente vai observar que quase tudo estava estatizado. Por exemplo, os bancos pertenciam ao Estado, as indústrias eram do Estado, o comércio era do Estado, tudo estava estatizado, se a gente for observar. Então, aí o que é que acontece? A China, ela vendo esse crescimento que ela tinha, ela vai lançar o segundo, plano quinquenal, que aí se chama o salto para frente. E aí o que é que acontece? Os chineses, eles têm a pretensão de em apenas 15 anos ele ser um país totalmente industrializado, como era a Inglaterra. Então o que é que vai fazer? A partir desse momento, gente, a indústria e a agricultura na China vão crescer 75% ao ano. Se a gente for observar, é um objetivo gigantesco, 75% ao ano. E aí a gente vai observar, esse plano vai dar certo? A gente vai observar que não. E aí a gente vai compreender agora esse processo. Por que que não? Olha aí, ó. Essas cooperativas agrícolas, na verdade, elas se transformaram em unidades produtoras bem maiores. Eram as chamadas, aí se a gente for observar, de comunas populares. E é interessante notar que essas comunas populares, elas eram unidades autossuficientes. E o que é isso, professor? Essa unidade autossuficiente. Aí a gente pode se lembrar aqui nesse momento aquela música do Raul Seixas, que ele canta viva, viva, viva a sociedade alternativa. Na verdade, basicamente, essas unidades autossuficientes, elas desenvolviam várias atividades, como a agropecuária, a indústria, o comércio. Ela também era responsável pela administração e a educação, gente. Olha aí, observa, elas eram autossuficientes. Ela tinha uma organização própria. E aí o que é que acontece? Na verdade, essas comunas populares, essas unidades de produção, eram formadas por cerca de 20 mil trabalhadores. E cada um tinha uma meta que era estabelecida pelo governo, que eles tinham que cumprir. E aí a gente vai observar que essas metas vão fazer com que o trabalhador ele trabalhe num regime tão acelerado que vão fazer que muitos morram, inclusive por exaustão, de cansaço, basicamente. A gente vai ver isso. O que é que vai acontecer? Em 1958, 50 milhões, se a gente for observar, vão começar a trabalhar. O que é que vai acontecer? O governo chinês vai mobilizar todos os trabalhadores a trabalhar em construções,
de rodovias, em fábrica, vão construir novas cidades, diques, represas, lagos. E aí a gente vai ver que através disso, dessa mobilização do governo chinês, é que vai surgir as pequenas indústrias em todo o interior do país. E aí o que é que vai acontecer? Só que o grande salto para frente, ele não vai funcionar. Na verdade, ele vai deixar muito a desejar. Não vão ser cumpridas as metas, principalmente aí na agricultura. Principalmente porque, inclusive, alguns especialistas vão dizer que de 20 a 30 milhões de pessoas vão morrer de fome e de exaustão nesse período. Por quê? De trabalhar, morrerão de exaustão, de cansaço por trabalhar, ou de fome, porque a produção agrícola vai desencarrear e não vai funcionar. E aí a gente vai observar que vai morrer muita gente de fome e de exaustão nesse período, porque o plano da China vai desgastar a parte da população, e aí vai fazer com que a China tenha uma crise gigantesca. Nesse período, gente, é que vai acontecer o que a gente vai observar, as divergências políticas, né? Na verdade, o que é que vai acontecer? A China e a União Soviética vai acontecer um rompimento dos dois. Por quê? Qual é a causa desse rompimento? Que os dois ali vão brigar, vão se separar. Uma das causas é porque a China, ele queria ter a tecnologia para fabricar bombas atômicas. E a União Soviética tinha um receio de passar essa tecnologia de construção de bombas atômicas para a China. Aí o que acontece? Apesar da resistência da União Soviética, a gente vai observar que a China vai construir, vai testar a primeira bomba atômica em 1967. E produzir mais tarde, né, se a gente for observar, a chamada bomba de hidrogênio. Como a gente vai observar, a bomba de hidrogênio, ela é 500 vezes mais potente do que a bomba nuclear. E isso vai fazer com que um clima vai ficar entre os dois, né? Vamos dizer, aquele clima, o receio. Então, vai fazer com que eles entrem em confrontos políticos e ideológicos. E aí o que é que vai acontecer? Principalmente nesse período da Guerra Fria, vai fazer com que as políticas, nesse momento, sejam políticas de coexistência pacífica, né? Que o presidente da União Soviética, né, o Nikita Khrushchev, ele vai fazer negociações diplomáticas com os Estados Unidos, já que nesse período da Guerra Fria o mundo inteiro estava com medo de existir uma guerra nuclear. E aí começaram os Estados Unidos e a União Soviética a fazer negociações. Essas negociações entre os Estados Unidos e a União Soviética não foi aceito pelo governo chinês. A China não queria que existisse isso, porque a China esperava da Rússia apoio para libertação dos países da África, da Ásia e da América Latina que tinham verdadeiramente, que ele acreditava que tinham sido pertencentes aos países no neocolonialismo, no chamado imperialismo. Então, a China dizia que a União Soviética deveria combater o imperialismo norte-americano. E aí, isso aqui a gente estudou, inclusive, no capítulo que a gente chamou, né, o neocolonialismo, que a gente viu que os Estados Unidos tinham a política do Big Stick, né, do grande porrete. E aí o que era? Que o imperialismo era, às vezes, intervenção militar, às vezes, intervenção política. Então, os Estados Unidos, a China queria que
os Estados Unidos combatesse esse imperialismo norte-americano, mas aí ele começou a fazer diplomacia, principalmente pelo receio de uma terceira guerra mundial, que na verdade seria uma guerra nuclear que destruiria boa parte, se não todo, do mundo. Aí o que é que vai? Mas o rompimento entre a China e a União Soviética só vai verdadeiramente acontecer em 1960, quando a União Soviética vai tirar os técnicos, aquelas pessoas que foram ajudar na recuperação econômica da China, a União Soviética vai trazer de volta, e aí a China rompe de vez com a União Soviética. A Revolução Cultural, gente, aqui é um grande parte, verdadeiramente, da cultura chinesa. Mas o que é essa Revolução Cultural? Gente, na verdade, essa Revolução Cultural, na verdade, é a implantação de uma ditadura. Na verdade, é isso. Porque o que é que vai acontecer? O fracasso do salto para frente do Partido Comunista Chinês vai fazer, gente, que Mao Tse Tung deixe a presidência do país. Ele vai ser obrigado, porque China está verdadeiramente vivendo uma crise econômica nesse período. 20 milhões de pessoas estavam sofrendo, morrendo de fome e de exaustão, como a gente viu. E aí o que é que vai acontecer? Quando Mao Tse Tung saiu da presidência, ele continuou a exercer sua influência ali nos bastidores, escondidinho. Ele começava a incentivar. E aí foi que ele começou a incentivar a Guarda Vermelha, que a Guarda Vermelha era uma organização com cerca de 10 milhões de jovens que idolatrava Mao Tse Tung. E aí, a partir desse momento é que vai dar início à chamada Revolução Cultural, que na verdade é a implantação de uma ditadura. E aí, o que é que vai acontecer nessa Revolução Cultural, nessa ditadura? Aí, gente, a gente vai observar que vai acontecer o que toda ditadura faz: perseguir seus opositores políticos, os intelectuais, vão ser perseguida muita gente. E aí o que é que vai acontecer? A Revolução Cultural vai desorganizar economicamente todo o país, e o país novamente, de novo, vai ficar em uma crise econômica gigantesca. Aí o que é que vai acontecer? Quando o Mao Tse Tung morre, quem vai assumir o poder é Deng Xiaoping, que ele, tinha sido perseguido durante a Revolução Cultural. E aí o que é que vai acontecer? Porque nessa Revolução Cultural, gente, as pessoas que pensavam diferente, tinham ideologia, eram presas, mortas, humilhadas. E aí, quem vai ser escolhido para tirar a China verdadeiramente dessa crise econômica vai ser ele, Deng Xiaoping. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai dar início, para tirar o país da crise, em várias reformas econômicas. E aí o que é que ele vai fazer? Para que o país se recupere, ele vai permitir, a chamada lei do mercado. E aí ele vai abrir principalmente para os países ocidentais. O que é a lei do mercado? É que vai abrir brechas para que o capital estrangeiro venha para o país, para que sejam implantado dinheiro na construção verdadeiramente de indústria, nos mercados financeiros, para que, na verdade, o livre mercado, que cada pessoa tem o direito de investir seu dinheiro aonde quiser. Então ele vai abrir, se você quer investir aqui na China, pode vir. Na verdade foi isso que eles fizeram. Eles vão fazer um socialismo bem menos. Aí o que é que ele vai fazer? Deng Xiaoping. Ele vai, primeiramente, diminuir, inclusive, o poder do Estado. O poder do Estado, quer dizer, o socialismo, ele vai fazer que ele diminua esse poder, porque no período de Mao Tse Tung ele controlava tudo.
a economia, os bancos, as indústrias, e aí a partir desse momento ele vai deixar uma economia socialista de mercado. O que é isso, essa economia socialista de mercado, professor? Na verdade, é um socialismo com características capitalistas. E aí, através dele, é que o crescimento da China vai começar a se acentuar, né? A China vai começar a crescer economicamente de novo. E aí, gente, é que a gente vai observar que o que era que acontecia verdadeiramente durante a Revolução Cultural. As pessoas, como quem era intelectual, as pessoas comuns, que tinham um pensamento diferente, eram perseguidos e humilhados as pessoas, né? Eram humilhados principalmente pelo chamado os guardas vermelhos. E muitos eram enviados para campos de reeducação, né? Ou então campos de concentração, esse é o melhor termo, e até mortos. Na Revolução Cultural, gente, chinesa, que foi a implantação da ditadura verdadeiramente de Mao Tse-tung, é estimado que cerca de 1 milhão de pessoas perderam sua vida. Verdadeiramente 1 milhão, é muita gente. Muitas pessoas que morreram nessa revolução cultural, que na verdade foi uma implantação de uma ditadura, né? E aqui, gente, a gente vai observar outra coisa bem interessante para a gente entender, bem interessante, que gente, que aconteceu foi a Revolução Cubana, que é uma revolução também que, segundo Fidel Castro, foi uma revolução socialista. Mas para a gente entender como se deu-se o processo dessa Revolução Cubana, a gente tem que entender como era Cuba nesse período. E aí a gente vai observar que na década de 50, Cuba verdadeiramente era dependente totalmente dos Estados Unidos. Por quê? Qual era a dependência? Por exemplo, Cuba não era industrializada, não tinha quase indústria, e ela importava tudo dos Estados Unidos, comprava tudo. E aí também os Estados Unidos compravam o principal produto de exportação de Cuba, principalmente das ilhas do Caribe, que era o açúcar. Então era uma relação de dependência. Essa relação de dependência foi vista totalmente pela população, porque a população, nesse sentido, ela não era industrializada. O principal produto era o açúcar. E aí existia muita miséria, o analfabetismo era gigantesco e ainda não existia saneamento básico nem saúde para a população. Na verdade, a população vivia numa extrema miséria. Era horrível as condições do povo cubano nesse começo, na década de 50, né? Aí o que é que vai acontecer? Em 1952, o ex-sargento Fulgêncio Batista, ele vai dar um golpe de Estado e vai assumir o governo. E aí o que é que, quando ele assume o poder, Fulgêncio Batista, ele vai suspender a Constituição e vai implantar uma ditadura. Aí o que é que vai acontecer? Com essa ditadura que vai acontecer na década de 50, vai no seio desse governo de Fulgêncio Batista vai ser a corrupção. A corrupção vai se espalhar em tudo, principalmente em torno das pessoas mais próximas de Fulgêncio Batista, que era o ditador naquele período. E aí, gente, Cuba, nesse período do governo de Fulgêncio Batista, vai se transformar num verdadeiro cassino, a gente pode dizer, porque vai existir o jogo, vai existir a prostituição, e os principais turistas que vinham para o país eram turistas norte-americanos, e esses norte-americanos vão começar a investir em Cuba, porque Cuba, as ilhas do Caribe, até hoje são as ilhas mais bonitas talvez do mundo, são lindas, verdadeiramente. Aí o que é que vai acontecer, gente? Em 1950, o Fidel Castro, né, ele, no comando de 120 pessoas, eles vão tentar, na verdade, tomar
de tomar o quartel de Moncada, na cidade de Santiago, em Cuba. Esse movimento de Fidel Castro vai ser fracassado, né? Vai fracassar. E aí ele vai ser preso. Mas aí o que é que vai acontecer? E 2 anos depois dessa tentativa de invadir o quartel de Mônaco, em Santiago, ele vai ser libertado por Fulgêncio Batista. E aí o que é que ele vai? O Fidel Castro vai para o México. E aí ele vai conhecer então o Ernesto Che Guevara. E os dois, nesse momento, eles vão organizar, né, um grupo de 72 homens bem armados. E aí o que é que ele vai fazer? Em 1956, eles vão derrubar o governo de Fulgêncio Batista e aí vão verdadeiramente ficar no poder, né? Então eles vão dar um golpe de Estado, né? Fulgêncio Batista deu um golpe de Estado, agora ele leva um golpe de Estado. Então aí é que vai fazer com que o Fidel Castro assuma o poder em Cuba. E aí o Fidel Castro, ele também vai fazer reformas econômicas. E aí ele vai, primeiramente, ele vai desapropriar as terras, né? E aí ele vai fazer a mesma coisa que a China fez, que a gente fez, que a gente estudou agora há pouco, que é, ele vai distribuir as terras aos camponeses, vão transformar terras em coletivas. E aí ele também vai começar a estatizar todas as empresas cubanas que estão instaladas lá em Cuba. E muitas dessas empresas que estavam em Cuba eram empresas norte-americanas. E aí o que é que vai acontecer? Em 61, na década de 60, no primeiro ano da década de 60, Fidel Castro ele vai dizer, a Revolução Cubana foi uma revolução de caráter socialista. Aí o que foi que aconteceu? Como numa socialista, como numa ditadura, né, verdadeiramente de esquerda, vai ser mortos, perseguidos os opositores políticos do regime socialista cubano. E muitos deles vão fugir para onde? Para os Estados Unidos. Que isso vai ser bem interessante. Os Estados Unidos ele vai tentar intervir verdadeiramente no governo cubano. E aí o que é que vai acontecer? Em 1961, Fidel Castro ele vai reconhecer que foi verdadeiramente uma revolução cubana. E aí o que é que vai acontecer? No mesmo ano, os exilados cubanos que foram expulsos de Cuba por Fidel Castro, eles vão tentar invadir Cuba com apoio da CIA, né? O órgão de inteligência e de espionagem dos Estados Unidos. E aí o que é que vai acontecer? Essas pessoas vão ser derrotadas, aonde que hoje é chamado de Baía dos Porcos. Quer dizer que eles não vão conseguir invadir Cuba. Em 1962, né, em pleno a Guerra Fria, os norte-americanos eles vão descobrir que mísseis nucleares soviéticos estão sendo levados para Cuba. E aí, nesse período, gente, o mundo inteiro estava vivendo um medo de uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética, entre o bloco socialista e o bloco capitalista. E aí, se a gente for observar, Cuba só fica a 50 quilômetros dos Estados Unidos, é muito próximo. E aí, nesse momento, foi o momento mais tenso que ocorreu na Guerra Fria. E aí, o que é que vai acontecer? Quando os Estados Unidos descobriu esses possíveis mísseis lá que estavam vindo da União Soviética até Cuba, é que Cuba vai ser expulso da Organização dos Estados Americanos. E aí o que é? Também vai ser decretado o bloqueio
comercial e financeira ao país, né? Ele vai ser proibido de receber financiamentos e qualquer outro país é proibido de fazer comércio com Cuba. Vai ser verdadeiramente algo que vai transformar Cuba. Não vai ter, nesse período desse bloqueio comercial e financeiro, as dificuldades do bloqueio vai fazer com que a Cuba entre em crise gigantesca. E aí o que é que vai acontecer? Nesse momento é que o governo ele vai promover reformas e eles vão implantar várias medidas, principalmente na área da saúde e da educação. Por exemplo, em Cuba até a universidade, até a faculdade é de graças e de livre acesso a todos. Quer dizer, a educação até o nível superior é para todo mundo. É incrível isso. Seria bom se outros países adotassem isso, né? Mas aí o que é que vai acontecer? O partido, só vai existir um partido único, que é o Partido Comunista Cubano, né? E aí, verdadeiramente, o Partido Comunista Cubano ele vai ser proibido de ter alternância no poder. Por exemplo, o Fidel Castro ele vai permanecer lá até ele ficar doente e aí ele vai colocar o seu irmão Raul Castro no poder, no lugar dele. Como eu acabei de falar, o Fidel Castro ele vai se afastar do governo do país por problema de saúde e ele vai colocar o seu irmão Raul Castro no poder. Aí Raul Castro ele vai começar principalmente a reformar, verdadeiramente promover mudanças tanto conceituais, nesse pensamento que existia Cuba e também nas estruturais. E aí ele começou, a partir de 2011, a fazer as reformas econômicas. E aí, principalmente, uma das reformas econômicas é a redução do número de funcionários públicos, né? E corte em subsídios. Aí isso vai fazer com que o país cresça. Mas essas medidas que foi tomada pelo Raul Castro são medidas bastante comuns em países capitalistas. Então a gente vai notar que para salvar o país da crise econômica, Raul Castro ele vai adotar medidas capitalistas, né, tomada principalmente pelas ideias neoliberais. Gente, a nossa aula tá ficando por aqui, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e lembrando mais uma vez, curte aí o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, tá certo? Que isso vai incentivar nós, educadores, a produzir cada vez mais materiais para vocês, tá bom? Quero agradecer vocês, muito obrigado por esse momento da gente estar junto, mesmo à distância, mas é uma maneira de eu estar com vocês e vocês estarem comigo, né? Que a gente mesmo estando distante, a gente está junto, tá certo, gente? Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau!